Para muitos cervejeiros, a fermentação ela é uma etapa bastante angustiante porque a cerveja está ali parada no fermentador estático e a gente praticamente não faz nada. Se é uma cerveja que vai dry hopping, bom, um dia a gente vai abrir o fermentador, colocar o dry hopping. Se a gente for usar uma estratégia de clarificação, um dia vai abrir o fermentador, colocar o agente clarificante, mas é isso, basicamente é isso. No mais é ficar assistindo o airlock borbulhar e se ele não borbulhar, ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado se você nunca fez cerveja. Tem até a piadinha que todo mundo faz, né, depois que faz bastante vezes cerveja, que é ficar enchendo o saco de cervejeiro iniciante, falando que o cervejeiro iniciante se preocupa muito com o airlock, porque o airlock ele dá um indício da fermentação ativa, mas qualquer furinho ali no fermentador vai fazer ele não borbulhar e não precisa ser a causa de preocupação. É muito importante ter um equipamento que permita a gente acompanhar a fermentação. Não é fundamental, não vai necessariamente conduzir a uma cerveja melhor ou pior, mas vai nos dar controle e é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Como ter controle sobre a fermentação, como avaliar a fermentação dia a dia, o que está acontecendo ali dentro e, bom, a gente não tem muito o que fazer que a gente possa intervir, mas serve de parâmetro para fermentações futuras, principalmente do mesmo lote, para saber se está tudo ocorrendo igual, se está tudo ocorrendo do jeito certo, ou se tem algum desvio que pode acontecer quando a gente reaproveita a levedura, por exemplo. Então, mais uma vez aqui, no mesmo lugar aqui no Brewfather, a gente tem os lotes, tem a receita da Cream Ale, certo? Vou clicar na receita da Cream Ale, e agora, antes a gente tinha ido em braçar, a gente tinha ido em concluído, mas agora vamos ver em fermentado aqui. Olha que gráfico lindo, olha que legal, vou deixar ele bem grandão, vou deixar o tamanho da tela aqui. Isso aí. Então, esse é o gráfico do meu acompanhamento da fermentação da Cream Ale. Dia a dia, todos os dias eu estava avaliando o teor de açúcar, a densidade naquele momento da Cream Ale para saber o que estava acontecendo com o processo, se estava indo bem, se estava fermentando, a velocidade de fermentação. E, bom, primeiro vamos ver como que se faz isso, depois vamos ver algumas conclusões que a gente tira daqui. Nesse gráfico, gráfico lindão, a gente tem a linha vermelha como a linha da OG, o teor de açúcar, né? A linha da densidade, na verdade, OG é a densidade inicial, e a linha azul a linha da temperatura. O tracejado, acho que vocês até conseguem ver, era o previsto, e o reto, a linha mesmo é o real, então a gente vê alguns desviozinhos aqui. E como que faz isso? Aqui no Brewfather, pode fazer isso no Excel, pode fazer isso num caderno, que é basicamente anotar a FG todos os dias, usando um refratômetro ou um densímetro. Aqui no Brewfather, a gente vem aqui em mais, ó, e aí ele vai falar adicionar leitura. E você pode colocar a densidade naquele momento. Vamos supor, a gente estabilizou em 1014, vamos colocar aqui 1014. 1014. A temperatura atual, a cerveja está em 0 graus Celsius. Se você tiver como o pH, se você fizer fermentação pressurizada num tanque mais avançado já, você pode colocar pressão, existe a técnica de fermentação sob pressão, e algum comentário que eventualmente possa ter acontecido ali, e aí dá salvar. Ele vai adicionar esse ponto ao final do gráfico, e assim vai, fazendo dia a dia. Qual que é o problema principal disso? O problema principal é que você vai colocar aqui a densidade, e a densidade ela é ferida com um densímetro. E um densímetro, densímetros pequenos, vai usar aquela provetinha que você vai perder pelo menos uns 100 ml de cerveja para fazer a leitura da densidade. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. 1,3 litros de cerveja seriam perdidos pelo menos. 2 litros, talvez, se você tivesse uma perdinha ali. 2 litros para uma cerveja de 20 litros é muita cerveja, dá dó fazer isso. Então a gente recorre normalmente para fazer esse acompanhamento ao refratômetro, porque o refratômetro permite que a gente faça essas análises com uma gota de cerveja. E aí no final a gente não vai perder nada. Só que tem um grande problema, e a gente já falou isso na aula sobre o refratômetro. O refratômetro ele não serve para a gente aferir mosto fermentado, porque mosto fermentado tem o açúcar que gira a luz para um lado, tem o álcool que gira a luz para o outro. E a leitura ela não representa a realidade.
Simplesmente assim, a leitura no refratômetro. Enquanto os cervejeiros estão começando a fazer cerveja, vão analisar com o refratômetro, falar, ah, meu Deus, a FG não bateu, minha FG está muito alta, 1030. E não é. Não é que ela está muito alta, é que o refratômetro não serve para aferir densidade de cerveja fermentada. Só que a gente tem ferramentas para correções. Então o que a gente vai fazer, e o que eu fiz na verdade, é utilizar ferramentas para correções, porque eu não queria ficar perdendo ali no densímetro 100, cento e poucos ml por leitura. E aí, é bem fácil, a gente vem aqui, no próprio Brewfather tem uma ferramenta para isso, a gente vem aqui, e tem essa ferramenta aqui, ó, refratômetro /Brix. Então a gente pega aqui, o refratômetro, eu não lembro como eu falei exatamente na aula sobre ele, mas hoje a gente está muito acostumado a falar em plato, mas a maior parte dos refratômetros ele está na escala Brix, na verdade. E a escala Brix e plato, apesar de representarem praticamente a mesma coisa, não são a mesma coisa. E tem uma diferença de 1,04 entre elas, 4% de diferença entre as duas escalas. Então, se o teu refratômetro está em Brix, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir. Corrigir por esse fator de correção aqui, fator bem fixo para a maior parte dos refratômetros é 1,04. E como quase sempre nas calculadoras esse fator de correção ele já está ali, ninguém nem dá bola para ele, você quase sempre usa o refratômetro como Brix ali, faz a leitura direta do refratômetro e nem se preocupa, já fala até plato mesmo, que é por costume. Mas beleza, nessa ferramenta aqui, além de ter esse fator de correção, né, vamos supor que você coloca 10 platos ali, ó, olha eu falando de novo, é o costume. Você coloca 10 bricks na verdade é 9,6 platos, tem essa diferençazinha, por esse fator de correção, pela calibração. São feitos para unidades bem similares, querem dizer quase a mesma coisa, mas são definidas com coisas diferentes, então dá essa diferença. Só que não é isso que a gente quer falar aqui. A gente quer falar aqui do mosto fermentado, porque a gente pode utilizar o refratômetro para fazer aferições de densidade no mosto fermentado. A gente só precisa saber a densidade original. Então, vamos aqui, ó, vamos clicar aqui em mosto fermentado e ele vai passar a dar um novo parâmetro para a gente, densidade original. Qual que era a densidade original da nossa cerveja? 1054, certo? Aí a gente pega ali o refratômetro, vai lá no fermentador, pega, abre a torneirinha do fermentador, pega um copinho auxiliar ali, coloca um pouquinho dentro do copinho auxiliar e eu vou falar, muito importante, se vocês puderem fazer isso, peguem bem pouco mesmo. Por quê? Se você pegar muito, vai fazer um retorno no airlock e vai entrar ar para dentro, porque vai cair a pressão. Normalmente a pressão está levemente positiva dentro do fermentador. Você abre um pouquinho, não vai mudar nada, não vai ter problema. Se abrir e tirar muito, vai voltar ar pelo airlock e vai entrar ar para dentro da cerveja. É problema? Não, não é problema. Não é um problema grave. É um problema para uma cervejaria, muito problema, mas para nós cervejeiros caseiros, vamos fazer um priming daqui a pouco, vai consumir a cerveja rápida, não é problema, mas a gente está aqui nesse curso para chegar no ideal. Esse curso, apesar de ser um curso que inicia como iniciante, é um curso que tem como objetivo chegar no auge da produção, nas técnicas corretas. Então, tira só um pouquinho, não deixa voltar ali pelo airlock, e com esse pouquinho dá uma gota no refratômetro, e você vai ter lá o refratômetro medindo em Brix, e a partir daí você coloca a leitura do refratômetro e ele vai dar a leitura corrigida agora para mosto fermentado. Então depende muito, ó. Por exemplo, vamos pegar minha primeira leitura ali, eu acho que minha primeira leitura foi 14 platos. Isso, minha primeira leitura foi 14 platos. 14 platos é base, 14 bricks. Olha aí, de novo. É muito comum fazer isso, cuidado. Lembrando, o refratômetro, a maior parte do refratômetro está em bricks. Se ele está em Brix, usa o fatorzinho de correção aqui. É tão comum, ó, você não precisa nem fazer, nem pensar na conversão. A conversão já está até aqui, por isso fica fácil de utilizar. Então, 14 platos, 14 Brix, na verdade, com o fator de correção e com esse fator de correção pela densidade, na verdade ele dá 1053. Quer dizer que a cerveja ela fermentou um pouquinho, fermentou um nada ainda. Fermentou praticamente nada. Só que, se minha densidade original fosse outra, por exemplo, 1060, olha a diferença que dá. Então, ele usa as informações da densidade original, porque ele sabe o teor de açúcar original, e aí usa informações da densidade no momento que você está lendo. E aí, a partir daí,
sabendo aonde está o teor inicial de açúcar e sabendo a leitura no final, ele sabe quanto que tem que ser a densidade naquele momento para dar aquela leitura. É bem preciso, não tem problema nenhum. Eu acho que é interessante, se você tiver um densímetro também, fazer a última leitura e só a última leitura com o densímetro para confirmar. Normalmente é comum bater ou ter um desvio bem pequenininho, mas se você fez tudo certo, sua densidade original está certa, você não analisou certo sua densidade original, né? E aí sim você vai ter uma pequena diferença. Então, normalmente você usa a última leitura, mas o mais importante é que fazendo isso, por mais que tenha um desviozinho, um pequeno desvio, você vai conseguir acompanhar o curso da fermentação. Pode ser que ela esteja um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o movimento, esse movimento de queda que a fermentação tem, você vai conseguir acompanhar sem problema nenhum. Então, o que eu fiz? Todos os dias ia lá, ou eu analisava, ou eu pedia para alguém analisar para mim, pegava, dava aquela gotinha no refratômetro, pegava o copinho, pegava um pouquinho de cerveja fermentando, né? Mosto fermentando, dava uma gotinha no refratômetro e colocava aqui. Todo dia vinha aqui, colocava a temperatura. A temperatura tinha certas variações, mas eu não colocava a temperatura da hora mesmo, porque não importa muito, oscila, né? A gente tem uma certa oscilação ali com o controlador de temperatura, mas sim a temperatura do set point, certo? Então aqui, na verdade, ela não começou em 16 graus, né? Ela começou em 26 graus, 27 graus. Mas logo caiu a temperatura e aí teve esse comportamento similar que a gente está tendo aqui. A gente pode ver algumas coisas bem interessantes aqui que convergem com as análises que a gente fez, e isso é muito bom ter isso, muito bom ter essa referência. Porque o que a gente falou? Primeira coisa é que eu falei, provavelmente o airlock não vai borbulhar no primeiro dia, porque a gente está com uma dosagem relativamente baixa de levedura para uma OG relativamente alta para uma temperatura relativamente baixa. Então, pouca levedura, numa temperatura mais baixa, que ela é mais lenta, com mais açúcar para consumir. Um açúcar ele também ele inibe um pouco a atividade da levedura, por um fenômeno chamado inibição pelo substrato. E foi exatamente o que aconteceu. No primeiro dia, se isso aqui não foi um erro de leitura, praticamente não variou nada. E não borbulhou o airlock no primeiro dia. Olha, se eu fosse um cervejeiro fazendo pela primeira vez, eu poderia ter ficado com medo, hein? Não borbulhou nada, nem foi no meio do segundo dia. E aí entrou na fase exponencial de consumo, de crescimento de levedura, né? Ou de consumo de substrato. Então, olha que queda bonita que teve. Fermentação saudável, queda legal, né? Então, 4 dias de fermentação. Primeiro um dia inteiro, mais um dia inteiro, mais um dia inteiro. 4 dias de fermentação inteiro, sem contar essa fase lag aqui do começo. Teve a fase lag certinho, perfeita, conforme a gente estudou. Fase lag muito, muito correta. A gente tinha projetado aqui, né, se a gente for olhar, a subida da temperatura com 5 dias de fermentação. A gente tinha provado. Tá aqui embaixo, né? 5 dias. E, bom, envolve certa experiência, né? Já de diversas braçagens que eu tenho, correlacionando aí com a levedura, né? Com a pouca quantidade de levedura, relativamente pouca, não é pouca, eu tô falando pouca aqui, mas não foi pouca, mas com a relativa baixa dosagem de levedura, foi bem no dia que deveria ter sido a elevação da temperatura mesmo. Então, no dia que em questão era para ver a elevação da temperatura, e foi bem no dia que a cerveja ela chegou no finalzinho da fermentação. Ela estava ali no que eventualmente acabou sendo a FG. Provavelmente teve alguma quedinha aí no meio do caminho, provavelmente aqui estava um pouquinho mais alto do que aqui, mas com a imprecisão do refratômetro eu não fui capaz de ver isso, né? Então ela subiu bem no dia certo. Poderia ter subido um dia antes, poderia ter subido um dia antes. Essa é a beleza de acompanhar a fermentação com o refratômetro. Então um dia antes estava em 1018 e a previsão ela não chegou na FG projetada, né? A gente já viu na aula passada. A FG projetada era 1012. Ela chegou em 1018. Em 1018 eu já podia quase começar a pensar, bom, tá na hora de subir a temperatura. Então a temperatura subiu, ficou os 3 dias ali que a gente já tinha dado, né? De temperatura mais alta. E então
partiu para o Cold Crash. O que a gente tira de informação com isso? Bom, para a primeira fermentação, na verdade não muita coisa. A gente tira que a fermentação está saudável, ela tem características de uma fermentação saudável. Teve a fase lag ali, poderia ter sido menor a fase lag? Poderia, 24 horas de fase lag, alto. Mas beleza, teve a fase lag, ela teve uma fase exponencial saudável, ela chegou ali, a gente viu o dia que a gente poderia fazer essa elevação da temperatura perfeitamente, e quando a gente opera de forma cega, né, sem fazer esse acompanhamento, normalmente o que a gente faz, ou o que eu sugiro as pessoas fazerem, né, é deixar mais tempo na fermentação, tanto que esse foi o motivo que a gente subiu para o diacetyl rest e deixou o diacetyl rest mais estendido. A gente poderia ter feito um dia, poderia ter feito 2 dias, mas quis fazer 3 dias porque eu sei que muitos não vão ter refratômetro ou densímetro para fazer a cerveja, e considerando dosagem baixa e tudo mais, poderia ser que a cerveja não tinha chego ainda, né? E se a gente fosse muito seguidor de receita, né? 5 dias a 18 graus e depois abaixo. Não dá, gente. Nunca façam isso. Então, se você não vai usar um refratômetro, um densímetro para seguir, a melhor coisa é deixar uns dias a mais, não se importar muito com isso. Sobe a temperatura para o diacetyl rest, deixa 3 dias no diacetyl rest. Não tenha medo de fazer isso, não queira adiantar 2 dias na produção da cerveja, porque no fim, fazer cerveja dá tanto trabalho. A gente já viu quanto trabalho dá para fazer cerveja até agora. Então, é muito triste depois de tanto trabalho pegar uma cerveja que ela vai estar ruim, que ela vai estar, nossa, não fermentou direito. Se não fermentou direito, ela fica aquela cerveja que ela continua ali meio fermentando depois, não decanta direito porque não fermentou direito. Então, existem uma série de problemas aqui associados. Então, ter esse controle é bom, e se não tiver, a gente tenta levar para os extremos. A gente tenta levar para a garantia da fermentação. Essa rampa aqui ela foi projetada para ter a garantia da fermentação. Se ela chegasse na fase, se ela tivesse atenuação chegando no fim aqui, ia ter 2 dias de temperatura alta ainda para terminar. Se ela tivesse chegado aqui, ia ter 1 dia de temperatura alta ainda para terminar, que é o suficiente para aquele finalzinho que falta. Então, perfeito, legal, ótimo. Estamos muito, muito feliz com essa proposta de rampa aqui, bateu com a projeção, deixa a gente feliz como cervejeiro. E aí, quando você faz outras fermentações, né, e agora eu falo mais para rotina de cervejaria, não é comum assim fazer em casa. Em casa a gente não produz com tanta frequência, não reproduz o mesmo lote com tanta frequência. Esse tipo de curva aqui, esse tipo de anotação, ela é feita diariamente, às vezes até 2 vezes por dia na cervejaria. Chega o cervejeiro lá de manhã, todo tanque fermentador tem uma planilha de acompanhamento, vai lá e anota a hora do dia que fez a leitura, a OG. A cervejaria não teria muito problema fazer com um densímetro também, porque o densímetro vai representar pouco, né, pro volume da cervejaria. E aí todo dia vai lá, anota, anota, anota. Aí o que acontece? Cervejarias recuperam levedura. Pegam ali a levedura do fundo do tanque, reaproveitam a levedura do fundo do tanque. E eles podem utilizar essa curva aqui como um parâmetro para a hora da troca da levedura. Quando você tem esse parâmetro aqui, quando você faz essa análise diversas vezes, você começa a ver como que a levedura se comporta. Você vai ver que ela vai se comportar de uma forma na primeira geração, você tirou um pouco, vai colocar na segunda geração provavelmente ela vai se comportar um pouco diferente. Ela veio, talvez mudou a dosagem, talvez faltou nutriente. Vai ter uma série de motivos para ela se comportar diferente. Aí na terceira ela vai se comportar meio parecida com a segunda, na quarta vai se comportar meio parecida com a segunda. Quando começar a desviar desse comportamento, e pode ser que demore um dia a mais para atenuar, é hora de trocar a levedura. Não dá para fazer isso em casa? Até dá para fazer em casa, dá para fazer perfeitamente em casa. O maior problema é que a gente não repete, tende a não repetir o mesmo lote em casa. Mas, bom, talvez muita gente aqui queira ter uma cervejaria, talvez já tenha uma cervejaria, então parâmetro muito, muito importante para controlar. É isso, coisa simples, trabalhosinho, vou falar, chato ir lá todo dia medir. Principalmente se a cervejaria não está em casa, que é o meu caso. Mas nada demais e é muito legal ter essas informações para discutir com os amigos depois. Então, próxima aula vamos dar uma discutidinha em algumas coisas a mais sobre o processo de produção dessa cerveja.